Meu nome é Gabriela e eu darei início à apresentação do nosso grupo sobre o trabalho relacionado ao Plano Real. O Plano Real foi um conjunto de reformas econômicas realizadas em 1994, com o objetivo de controlar o problema da hiperinflação brasileira. Ou seja, ele foi mais um plano de estabilização econômica que ocorreu no Brasil. Mas diferente dos outros, esse deu certo. Inclusive, alguns economistas defendem que o êxito foi o fato desse plano ter se concentrado nos efeitos e não nas causas da hiperinflação. Bom, seguindo adiante, esse plano foi criado durante o governo de Itamar Franco, que tinha assumido a presidência depois de Collor, após a renúncia e o impeachment dele, e implementado pelo Fernando Henrique Cardoso, que posteriormente viria a ser presidente, mas naquela época era apenas o atual ministro da Fazenda dele. Então, o Fernando Henrique e a equipe econômica que ele mesmo havia organizado foram as pessoas que realmente formularam o Plano Real, onde a medida mais popularizada é a que justamente dá nome ao plano, que foi a instituição da nova moeda brasileira, o real. Apesar de ser a medida mais popular, essa modificação não ocorreu rapidamente, porque o Plano Real teve 3 fases de implementação, onde a primeira foi o Programa de Ação Imediata, a segunda foi a Unidade Real de Valor, ou URV, e a terceira que foi realmente o lançamento do Padrão Monetário Real. Eu me chamo Ruth e vou falar sobre as principais medidas do Plano Real. Como o Plano Real foi dividido por FHC juntamente com sua equipe, eles realizaram essas medidas necessárias. Primeiramente, equilibrou as contas públicas, com metas traçadas pelo governo em prol de reduzir os gastos públicos, instituir as privatizações também para aumentar a receita do Estado e assim reduzir os gastos. Teve também a elevação dos impostos, que no caso foi 5% nos impostos federais, e proporcionou ali uma reforma no orçamento da União. Isso fez com que determinados tributos se desvinculassem das destinações que foram estipuladas pela Constituição de 88. E com esse aumento dos impostos, 20% dos recursos foi destinado à educação e também saúde. Com a desindexação da economia, os preços e valores não iriam variar diariamente de acordo com a inflação. Então, com essa desindexação da economia, baseada na inflação, o governo indexou o dólar, que é uma moeda estável. Com o incentivo da abertura econômica do país para evitar a falta de mercadorias e também a elevação dos preços novamente, foi adotada a redução das tarifas de importação, que tinha o intuito ali da indústria se modernizar. Então, com as reformas bancárias, houve uma redução no acesso aos créditos que os bancos tinham. Por último, a mudança mais importante foi a criação em 94 da Unidade Real de Valor, o URV, fazendo a transição para o real. Então, essa sustentação da moeda aconteceu com a indexação dela ao dólar. O real ele conseguiu se tornar uma moeda estável, sustentada ali na variação cambial do dólar. Desse modo, o Plano Real baixou a inflação no Brasil, pois em junho estava abaixo de 10% e no final de 94 a inflação chegou a 1% ao mês. Continuidade ao tema Plano Real, no qual já foi discutido por Gabi e Ruth, que elas falaram sobre o que foi o Plano Real, em que governo foi realizado, as principais medidas do Plano Real. Eu vou falar um pouco agora sobre as consequências do Plano Real. Então, o Plano Real, inicialmente, ele obteve seus resultados positivos com o controle da hiperinflação e aumento da taxa de investimentos. Além do controle inflacionário no Brasil, que possibilitou importantes avanços em nossa história, o Plano Real ele produziu também efeitos culturais e políticos. Então, com as medidas do Plano Real, a primeira consequência foi a baixa na hiperinflação, que se deu em julho de 1994 e ela atingiu menos de 10%. Então, ele conseguiu chegar ao seu objetivo principal emergencial, que foi a derrubada da hiperinflação no país. Também pareou a moeda nacional com o dólar e manteve o poder de compra do trabalhador. E também um dos principais resultados do Plano Real, em pesquisa que eu encontrei, foi recuperar a credibilidade da moeda brasileira depois de uma década de erosão contínua e profunda, que foi um processo bastante acelerado de inflação que estava conduzindo a economia brasileira à tragédia de uma hiperinflação. Então, o Programa Brasileiro de Estabilização Econômica
ele foi considerado o mais bem-sucedido de todos os planos lançados para combater a inflação naquele momento da década de 80, 90. Então, agora, Valquíria irá falar sobre as 2 décadas do Plano Real. Olá, eu sou Valquíria Fernanda e eu vou falar sobre as 2 décadas do Plano Real. Nós sabemos que o Plano Real foi uma importante ferramenta para ajudar a economia brasileira, principalmente no que diz respeito à super, hiper inflação, né? Ele foi criado e, ao contrário dos demais planos, ele conseguiu êxito, né, no seu objetivo. Porém, a adaptação do Plano Real não foi da noite para o dia, né? Os consumidores, as empresas e até o governo levou um tempo para se acostumar e confiar na nova realidade. Então, gente, os consumidores e as empresas, elas mudaram muito o seu comportamento e a gente vai avaliar isso no próximo slide. 2 décadas depois, né, o Plano Real, que tem mais de 20 anos, ele conseguiu estabilizar a inflação. Isso não significa dizer que a inflação não continuou a crescer. Se a gente faz um comparativo do que nós comprávamos com R$1 em 1994 com base nos dados do IPCA, em 2019, o mesmo produto que comprávamos por R$1 em 94, em 2019 pagamos R$6,07, ou seja, a inflação cresceu aí 507%. Porém, a moeda trouxe algumas vantagens, né? Permitiu que as empresas brasileiras conseguissem planejar com segurança os seus investimentos. Os brasileiros conseguiram, enfim, ter ideia do valor real dos seus rendimentos. Tornou o Brasil um ambiente confiável de negócios, né? Atraindo fluxos de investimento, além do fim dos ganhos com a inflação, né, que obrigou os bancos a se tornarem mais competitivos, né, o que trouxe maiores vantagens para o consumidor.